Ó, é o seguinte, hein? Informações vazadas. Parece que alguns podcasts vão deixar de existir nos próximos dias. Vixe, nos próximos dias. Nos próximos dias. Ainda esse mês. Eu já tô sabendo de umas demissões aí. Até conheço Ah, uns um demitidos. tá na cara, né? A gente conhece uns demitidos. É. Mas o que vocês acham? Você acha que é porque o podcast tá em baixa? Eu acho que é porque as pessoas ficaram muito dependentes também daquele discurso muito legalzinho. Porque quando entra a marca, quando entra empresa grande... isso mata podcast. Seu discurso, isso mata podcast. Por Perdeu um lado é bom... originalidade. Entendeu? Essa conversa que a gente tem aqui, se tivesse uma Lacta aí no QR Code, já não ia existir. Já não ia existir essa conversa. Porque os caras, no primeiro que a gente falasse, os caras já iam te ligar. Falar assim, pô, Júnior, e aí, cara? Porque você vê... Esse negão aí, ele tem uns palavreados que ele usa que não dá. Olha esse Léo aí... Olha o 30 contra 1 do Pablo Nassau. Tá com 5 milhões de views. Quer dizer que o problema não é falta de demanda. As pessoas demandam por esse conteúdo. Mas numa época é um em que o 30 diferente. Não, tudo bem. Ok. Me fala um podcast esse ano. Um podcast. Ué, mas bateu 5 milhões. O Gorgonite até mostrou lá, o Redcast subiu pra caramba, dezenas de milhões de visualizações. Não, dezenas de milhões então, mas no mês. o podcast A demanda subir... existe, só que o podcast, ele começa a baixar a cabeça pra todas as questões do patrocinador, você mata esses... Por que as pessoas saíram da TV e foram pro podcast? Porque você vai assistir ao Globo, a Globo vai trazer a rapper que fala 150 palavras por segundo. Que é a melhor que o Eminem. E aí todo mundo tem que ficar olhando pra uma menina que tá parecendo que tá tendo um ataque epilético e falar, nossa, que maravilhoso. Né? Uma cretina tem que ver o... Como é que chama aquele cara lá do Cidade Negra lá, ó? Tony Garrido. Tony Garrido. Aí tem que ter uma cretina do lado do Tony Garrido e falar, nossa, você mandou muito bem, parça. Nossa, apavorou. As pessoas não suportam isso. Então por que elas foram pro podcast? Porque podcast você tem uma originalidade, você tem uma espontaneidade. E se tem uma você não tem ibope, a marca querem. também vai embora. Tem essa também. Se você não tá dando ibope, a marca vai embora. Agora, você perdeu a originalidade... O Cariani fala, como é que ele fala? RO? Não é RO. Tem uma sigla que se usa pra dizer isso, né? Que é quanto... COI, né? ROI. Retorno sobre... exatamente, retorno sobre investimento. Mas esse cálculo tem que fazer mesmo, eu faço, todo mundo tem que fazer. Claro. Então, mas eu acho que o podcast, que ele se preocupou mais em agradar a marca... Tudo bem que a monetização é foda também, né, mano? A monetização é boa, mas, mano, não se compara a um patrocínio, velho. Entendeu? Então eu consigo entender o lado dos caras que falou assim, não, mas beleza, é só uma palavra ou outra, é só um assunto ou outro, mas... Meu, o grande público vai achar uma merda. O que enche o saco e atrapalha o conteúdo de qualidade também, o conteúdo que as pessoas querem, é o cancelamento, tá? Porque também. via de regra, as pessoas entendem, vamos supor que a Nestlé tá patrocinando a gente aqui. As pessoas entendem que os nossos comentários não tem nada a ver com a Nestlé. As pessoas normais entendem. Só que aí mas e os anormais? Os anormais querem associar tudo que é falado aqui como responsabilidade da marca. Da Nestlé. E isso tá matando, inclusive, empregos de pessoas. Então o grande problema é a cultura do cancelamento, que agora tem que continuar mesmo, que agora tá voltando pra esquerda. Então, mas a cultura do cancelamento, ela tem duas vertentes também. Porque, por exemplo, a gente não liga pra ela. Sim. É capaz de, tipo assim, um de nós aqui ser cancelado e o nosso público abraçar mais forte ainda. Então, mas isso é o que aconteceu com o Léo Lins, e aí quando quando não faz efeito sobre o cara em relação ao público, aí entra o Estado. Entra o Estado. Então esse que é o problema. Aí é processo. Né? Aí é processo, aí é um monte de coisa. Então a gente vive... danos coletivos. A gente vive numa ditadura. Danos coletivos já não tem que existir. Danos coletivos, Já não tem que existir essa palhaçada. Danos coletivos. E o legal é que você processa alguém... E eu não ganho nunca R$1. Eu faço parte desse danos coletivo. coletivos aos negros. Aí quanto que você ganhou? Nada. Então, porra! Então isso é uma piada. Mas então vocês acham então que é o modelo de podcast que tá embaixo, não necessariamente o podcast que tá embaixo? Eu acho que é o modelo associado também ao jeito que as pessoas apresentam. Fica chato, você fica com medo de perguntar coisa, dependendo do seu convidado, ele chega cheio de exigências, porque um dia ele foi numa porra de um podcast onde fizeram um corte esquisito sobre ele, tem tudo isso, mano. Que, por exemplo, eu faço podcast só eu e meus filhos, e eu quase nunca tenho convidado, entendeu? A gente bota toda vez 800 pessoas. 800 pessoas só por 1h30, que é o que dura o nosso podcast.
Dura 1h30. Você conseguir toda vez ter aquele público fiel ali não é fácil. Lógico. Aí eu te falo, eu vou lá depois boto lá, Nestlé. Tá ligado? As exigências que virão, o jeito, o meu linguagem. Eu sei disso, mano, porque uma vez o Jamal, o Jamal fez um vídeo quando eu tava na sucata. Ele fez um vídeo lá onde ele chegou umas Nerfs na sucata e tal. Aí ele foi lá e fez um vídeo gravando com as Nerfs. A Nerf entrou em contato com a gente, pedindo pra fazer um comercial com o Jamal. Um comercialzinho de internet e tal. Não, eu achei foda, tá ligado? Mas o que é Nerf mesmo? Aquelas arminhas. Mas, mano, a gente gravou do jeito que eles pediram. A gente teve que gravar 4 vezes, até ser o que eles falaram. Não, esse daqui ficou legal. Tá. Mas a cada gravação era menos Jamal e menos Alessandro. Menos Jamal, menos Alessandro. Até que eu falei assim, ó, a gente vai cumprir esse daqui porque tá no contrato, mas nunca mais eu quero. Porque esse daí não é o Jamal, esse daí não sou eu, entendeu? Mas aí aquela... Como é que ficou no final? Você pegava a arma e falava assim... Você não pode falar arma, você não pode falar bala, você não pode falar... você não pode falar atirar, você não pode... Era um monte de exigências. Eu entendo, Léo, porque assim... Eu imagino você no vídeo assim, meu filho querido, vamos brincar com esses lançadores de projéteis? Era tipo um comercial de TV mesmo. Mas eu entendo o lado da marca. Tá ligado? Porque a marca tem medo do cancelamento. Mas os caras são burros também. Tem medo de lei, tem um monte de lei em cima, ainda mais com coisa pra criança. Meu, tem que entender o seguinte, as pessoas também são idiotas e a gente não pode ficar levando toda a crítica a sério. Eu lembro que uma vez, eu nunca fui de falar palavrão nos meus vídeos. Uhum. E não é porque tinha criança e tal, porque era meu jeito, tá? Nunca fui de falar palavrão. Aí um dia eu recebo um comentário. Já eu falava demais. Não eu tive que diminuir. Aí eu recebo um comentário de uma mãe. Falando assim, pô, eu gosto dos seus vídeos, meu filho assiste e tal, mas eu não gostei porque você falou palavrão. Falei, cara, mas não falo palavrão. Aí eu respondi pra ela, falei, você pode me falar onde foi que eu falei palavrão, que palavrão que eu falei? Ela, não, mas é que no minuto tal, você falou demônio. Eu falei, então, mas é que o jogo era Castlevania. Era um jogo de demônios. Você não sabia? Então você me coloca o seu filho pra assistir um jogo de demônios e não quer que se fale a palavra demônio? Então aí fica difícil. Aí tá parecendo aquela crítica no iFood, que a pessoa pediu um caldo de cana e reclamou, achei muito doce. Porra, meu! Aí o Jamal nesse dia, vai ser ele burro gravou assim no inferno. Ele gravou ele pulando de cima da caçamba de papelão. Foi um vídeo que bombou pra caralho no meu canal nessa época. Ele saía correndo assim, dava uma bica na geladeira, a geladeira caía. Porque ele fingia que tava tipo sendo perseguido. Mas o vídeo bombou, eles entraram em contato. Só que na hora do Jamal fazer... Aí ficou uma bosta. Porque era outro Jamal, não era um comercialzinho de criança mesmo. E eu olhei, eu juro, mano. Naquela hora ali, Léo, é o que eu falo que muitos pais de filho que bomba por algum motivo tem que fazer uma escolha. Eu olhei aquilo, eu olhei a gente gravando, eu falei, mano, isso aqui não somos nós, velho. Cara, mas isso aí não sou eu. Mas eu quero saber sobre o assunto do podcast. Vocês acham que o patrocinador, esse é o problema. O patrocinador começa a regular. O patrocinador é o problema e a solução também. Não, mas é o controle, né? As agências, é o controle, né? Pode crer, não é o patrocinador. As agências de marketing também, você tem uns profissionais muito ruins. É o controle. Posso falar um negócio? Eu até mandei uma mensagem pro Magalzão hoje, falando pra ele, cara, me ajuda num negócio aí que eu tô com um impasse. Eu não consigo uma agência pro Redcast, velho. Conversar com algumas agências. Se você fizer o L? Então, acho que eu vou ter que fazer o L, vou ter que ir pra Globo, vou ter que... Né? E se você beijar você beijar um menino? Então, eu tenho que beijar um menino. Tem que falar que quando você tiver um filho, ele não vai assistir Tom e Jerry. Teve o... muito violento. O Sargento Castro vai conseguir um patrocínio agora. Sargento Castro... Eu cheguei em algumas agências e falei, tô com um quadro 30 contra 1, esses são os números, eu já fiz 4 episódios, tal, beleza. E aí? Mas qual que é o canal mesmo? Deixa eu ver o link. Redcast. Aí nunca mais responderam. Puta merda, velho. Você acredita? Acredito, já aconteceu isso comigo. Mas é igual o Danilo Gentili. O cara é campeão de audiência e o cara não faz nenhuma publicidade. Eu tô animado pro ranking desse mês. Esse mês aqui no ranking, acho que a gente vai conseguir aí ter surpresas. Passar do 5º lugar. Tomara. Não, vai com certeza. E isso que a gente vai mudar. Você vai ver. Não vou falar, não. Mas você acha por que você acha que o Redcast em si é queimado? Cara, quer que eu diga a real? Porque o Redcast começou como Red Pill. Eu não acho que é por causa dos podcasts que você faz. Mas eu falei. Sabe por quê? Porque assim, eu nunca fui preso, nunca chutei a cabeça da minha namorada. Deu cotovelada na namorada? Deu cotovelada, não taquei uma mala na cabeça dela. Entendeu? Não tô processando os outros por racismo.
Eu não fiz nada. O que eu fiz de errado? Que nem o Monarca me fala o crime que eu cometi. Qual o crime que eu cometi? O Monarca veio dessas. Mas isso que eu discordo cara. muito do Monark. É foda. E as pessoas estão tudo. Tá todo mundo aí. Nadando de braçada, dinheiro pra cá, dinheiro pra lá. Entendeu? As marcas nunca se importaram com isso. Nunca se importaram com essas coisas. Entendeu? Mas é que E aí, cara, só que eu não posso ter a noção de que, mano, o problema sou eu. Uhum. Não, o problema não é você, o problema é os caras, velho. Então. Eu entendo isso, o problema é os caras. Comigo acontece a mesma coisa. E olha que eu nem anuncio minha live maior, que é onde de vez em quando eu ainda falo de política e tal. Eu anuncio sempre eu sou seu pai, velho. E mesmo assim. Mas quando o cara digita Alessandro Santana, aí aparece os bagulho que eu já fui na Jovem Pan e tal. Eu já ouvi isso de cara falando, negão, o que te queima é isso, ó. Você digita Alessandro Santana, Alessandro Negão, aparece você falando de política, aparece você falando da Jovem Pan e aí. Afasta, mano. Mesmo que a gente mostre só o Então a gente vive numa ditadura, onde você não tem liberdade pra falar dos dois lados. Isso é o que eu discordo muito do Monark. Ele fala, não, porque agora a gente tem que vir pra ter aqui, pra ter uma isonomia e tal. Eu falei, mano, não tem isonomia. Você tem 90% dessas agências de emprego, de jornalista, tudo de esquerda. A gente tem que ter os nossos de direita. Não vamos financiar ninguém de esquerda. Mas ninguém. Vão ter os artistas de direita. O Alba tava tentando fazer isso. Não era o Alba, ô Júnior? Tem que ser assim. Eu acho que era o Alba que tava tentando montar uma agência assim. Tentando ou montou uma coisa assim. Eles falaram pra mim que estavam tentando também, que eles iam Fica tranquilo. atrás. Quando eu for presidente, a gente só vai fazer publicidade isso é nos convencer podcasts as de marcas, direita. Então, Foda é as marcas. mas, Sabe por quê? Porque a mas marca primeiro também morre de medo de ser cancelada. Então, mas primeiro, antes de ter a marca, você tem que ter a agência pra fazer Mas ponte. engraçado, Se você não tem né? acesso à agência, você não tem acesso às marcas. Porque a marca morre de medo de ser cancelada, mas o Bis foi lá e patrocinou o Felipe Neto. Aí tem empresas aí que patrocina perfil do Twitter que promove suicídio de adolescente. E aí não tem problema. Eu vou dar depois, quando a gente já Por isso que eu falei, tem que girar esse mundo aqui do avesso. Vou mandar pra você fazer o ele ficar contato certo. da menina que arruma patroa, velho. E pra mim ela só arrumou de casa de aposta até hoje e eu falei, não, casa de aposta eu tô fora. Não, mas assim, ó, a gente vai fazer o 30 contra 1, mano, tem que ter um patrocinador em cada. Eu não quero muita coisa, só um patrocinador em cada. Não, acabou. Sim. Bota lá, vamos... Eu fechei 2 patrocínios, entendeu? Então falta 3. Só precisa de mais 3. E aí, tipo, os caras não vão ganhar dinheiro, as agências não vão ganhar dinheiro em cima das marcas, eu não vou ganhar dinheiro em cima das agências. E sabe esse idiota que depois vai falar, ah, não, apareceu no Redcast, não compram mais. Esse cara não compra de você, filho. Ele não compra de você. E você tá deixando de aparecer pro cara que compra, mas, acima de tudo, o Redcast continua avançando. Enquanto, como eu falei, cara, o mercado de podcast tem gente aí que infelizmente vai sair do ar. Qualquer marca que aparecer, por exemplo, fizer uma publicidade com o Danilo Gentili, eu dou preferência. Qualquer marca, como tem aí, que faz propaganda com o Gregório do Vivier, eu já não compro nunca mais. Vocês estão fazendo com as pessoas erradas e achando que estão fazendo certo.